Boa noite a todos. Meu nome é José Silvio, sou pessoa com deficiência, uso muletas, tenho pele clara, estou usando uma camisa de manga longa, branca, bege, que parece branca, e um colete preto por cima, né? E uso uma boina. Uso óculos de aro de metal dourado, e atrás de mim uma parede branca, com a bandeira do Brasil e um quadro com alguns cachorrinhos. Estou conselheiro no Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, aqui em São Paulo, e também sou conselheiro municipal da cidade de São Paulo. Bom, falamos agora sobre trabalho, direitos conquistados da pessoa com deficiência, né? Pessoas com deficiência física, uma deficiência auditiva, deficiência visual, uma luta muito grande. Mas será que todos estão incluídos? Será que todos têm direito? Então, hoje vamos receber, para falar sobre capacidade jurídica da pessoa com deficiência, a doutora, na verdade serão duas pessoas, né? Mas primeiro eu vou chamar a doutora Érica Queiroz Carneiro da Cruz. Ela é advogada, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho, Relações Trabalhistas e Sindicais pela Escola Paulista de Direito. Presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Piracicaba. Estudante de Língua Brasileira de Sinais pela Academia de Libra. Teremos 20 minutos, doutora Érica, e depois a outra convidada, e abriremos ao final para as perguntas. Seja bem-vinda, doutora Érica. Obrigada, agradeço, Silvio. Bom, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou mulher, branca, tenho olhos castanhos, utilizo óculos de grau, meus cabelos são pretos, lisos, está na altura para baixo do ombro, está solto. Eu estou vestindo um vestido branco com detalhes em flores coloridas e uma jaquetinha rosa, e ao meu fundo está uma parede de espumas para isolamento acústico. Vou fazer o meu sinal para vocês me conhecerem. O meu sinal é a letra do meu nome, a letra E, na frente do meu rosto. Então, ele faz um sorriso. Esse é o meu sinal. Ok? Inicialmente, eu quero agradecer a Letícia pelo convite. Eu conheço a Letícia das reuniões que nós realizamos com a comissão, junto com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Piracicaba. Então, foi um prazer. Muito obrigada, Letícia, pelo convite. Obrigada ao Silvio, que é o mediador aqui da live. E eu gostaria apenas de agradecer todo o trabalho que a comissão tem realizado em Piracicaba. Essa comissão foi criada agora em janeiro de 2021, justamente para brigar por esses direitos das pessoas com deficiência. Nós não tínhamos essa comissão na cidade, então eu agradeço a participação e o trabalho de todos os membros, que é o doutor Helder, o doutor Bruno, a doutora Rosana, a doutora Giovana, que são membros dessa comissão. E ao presidente da UAB de Piracicaba, que é o doutor Jefferson, e a doutora Fernanda, por todo o apoio que eles têm dado junto à comissão. Eu vou... obrigada, Jane, a intérprete. Eu vou tentar, Jane, ser mais pausada, porque eu geralmente falo rápido. Então, eu acabo dando trabalho para os intérpretes. Não prometo, mas eu vou tentar. Vamos ao nosso tema. Eu fiz uns slides para tentar ser mais didática possível. E eu vou tentar compartilhar e vamos ver se funciona. Se não funcionar, a gente trabalha aqui, sem os slides. Eu vou compartilhar. Se tiver algum problema, o pessoal da comunicação me dá um toque aqui, ou a Jane abre o áudio e me dá um toque, tá bom? O nosso tema é capacidade jurídica. Deixa eu tentar compartilhar a tela aqui para vocês. Dá para ver aí o pessoal? Isso, dá para ver. O nosso tema se trata de capacidade jurídica da pessoa com deficiência. Esse tema ele foi informado pela Letícia para eu estar falando com vocês, e eu vou pedir licença a todos os operadores de direito, porque eu vou tentar ser bem didática e simples. Porque
toda vez que a gente traz um tema jurídico sobre direito, ele geralmente é extenso, é longo, e a gente acaba utilizando muito o termo jurídico, né? Porém, eu vou tentar ser o mais didática possível e o mais simples nos conceitos para que todo mundo possa entender, tá bom? Deixa eu passar aqui os slides. Deixa eu ver se foi. Vamos começar com o conceito de capacidade jurídica. Um termo bem simples para poder ajudar vocês. Significa assim, é a aptidão para exercer os atos da vida civil. Então, é a capacidade que a pessoa tem de exercer os atos da vida civil. Como, por exemplo, fazer uma compra de um imóvel, fazer negócios, casar, constituir família. Então, essa capacidade, essa aptidão de exercer esses atos da vida civil. E aí a gente começa com um artigo que eu acho extremamente interessante, que é o Código Civil, que é a nossa Lei 10.406 de 2002. E o primeiro artigo, ele fala o seguinte, presta atenção, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. O que eu quero que vocês prestem atenção é no início da frase do texto, que ele fala assim, toda pessoa é capaz. O artigo, ele não fala aquele grupo de pessoas que tem deficiência é capaz, ou ele não fala aquele grupo de pessoas que não tem deficiência é capaz. Ele diz toda a pessoa. Então, ele não fala se a pessoa tem deficiência ou se ela não tem deficiência. Ele abrange a todas as pessoas. E ele coloca direitos e deveres. Então, nós temos duas situações. Direitos da pessoa, seja ela com ou sem deficiência, né? E deveres, que são as obrigações que nós temos. Isso engloba pessoa com deficiência ou sem deficiência, ok? Passado esse termo inicial, o Código Civil, nos próximos artigos, no artigo 3º, 4º e 5º, ele vai estabelecer 3 situações de capacidade. E aí eu vou começar a discorrer com vocês para que vocês possam entender. A questão do artigo 3º, ele fala o seguinte, a capacidade, são absolutamente incapazes. Ele começa a tratar dos que são absolutamente incapazes. Vamos ler o artigo 3º, que ele diz assim, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Esse artigo, ele não está tratando da pessoa com deficiência, ele não está tratando da deficiência, ele está tratando, o requisito deste artigo aqui é da idade, menores de 16. Quando ele fala absolutamente incapaz, quando a gente trabalha com a situação da pessoa com ou sem deficiência, nós não estamos falando que por ter uma deficiência, torna a pessoa incapaz. Deficiência não é incapacidade. Não confundam o que o artigo diz e não tente colocar, é deficiente, é porque eu tenho uma deficiência, eu sou incapaz. Não. Quando o artigo fala isso, ele não trata da deficiência como uma incapacidade, né? Ele fala que você ainda não tem plenamente o exercício, não consegue exercer plenamente os atos da vida civil. E aqui o requisito é idade, 16 anos. Eu vou tentar ser mais prática e falar um exemplo para vocês. Vamos supor que a gente tenha um casal, um homem e uma mulher, eles são casados, e aí não deu certo o relacionamento, divorciaram e dessa união tiveram um filho. E aí no divórcio se estabelece a guarda, se estabelece a pensão, as visitas. E vamos supor que a guarda ficou justamente com a mãe, e essa criança tem exatamente uns 8 anos, eu estou supondo, tá? Um exemplo. Essa criança de 8 anos, ela não vai chegar lá no fórum, na porta do fórum, e falar para o juiz, olha, eu quero executar o meu pai, porque ele não está pagando a pensão alimentícia. Observe que a gente está tratando de idade, não tem como uma pessoa fazer isso de forma plena, ela vai ser representada. Então, o que a gente está tratando aqui é de idade, requisito de idade. Por isso que ela é absolutamente incapaz. Ela não vai deixar de exercer o seu direito, ela vai exercer, mas alguém vai exercer por ela.
alguém, no caso a mãe, que estaria representando a criança. Aí nós vamos no segundo requisito, que são os relativamente incapazes. Aqui o artigo 4º, ele diz o seguinte: são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. E aí o artigo ele elenca alguns itens, e para o nosso tema eu só coloquei 2, tá? Que é para o nosso tema. Que seria o primeiro item? São os maiores de 16 anos e menores de 18. Então, a gente está falando aqui de um requisito de idade. A gente não está falando de deficiência, ok? E aí, no segundo item, ele fala, são relativamente incapazes aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade, ou seja, aquelas pessoas que não podem manifestar a sua vontade. Eles não são absolutamente incapazes. Na legislação anterior, essas pessoas estavam como absolutamente incapazes. Ou seja, eu tenho direito, não posso exercer, alguém vai me representar e vai exercer esses direitos por mim. Depois da mudança da legislação, não, eles são relativamente incapazes. Eles serão assistidos. Nosso exemplo que eu dei, aquela criança, vamos supor agora que é uma adolescente de 17 anos, ele vai executar, vai entrar com essa ação, ele vai exercer esse direito, mas ele está assistido pela mãe. Ele não está representado, ele está assistido. Então, há uma grande diferença. E aí a gente vai para o terceiro ponto, que é os absolutamente capazes. Ou seja, eu tenho plenamente capacidade de exercer os atos da vida civil, que é os maiores de 18 anos. Ou seja, completei 18 anos, eu não preciso ser representado nem assistido. Então, eu preciso que vocês entendam esses conceitos que têm essas diferenciações, tá? Aí nós temos a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, que é o Decreto 6.949 de 2009. E ele é muito importante, porque ele diz assim, no artigo 12, eu não vou ler todo, porque não vai dar tempo, eu estou aqui de olho no meu tempo. O item 2, ele fala assim, os estados, partes, que são os países que fazem parte dessa convenção, e o Brasil faz parte, diz assim, reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida. Isso é importantíssimo. A partir desse momento, a gente não fala que as pessoas com deficiência são absolutamente incapazes. Não, nós estamos falando que eles têm capacidade legal e igualdade de condições com as demais pessoas. Isso é extremamente importante. E eu vou passar para o item 5, não li os outros, mas seria interessante que vocês lessem, para ver como é realmente importante. A gente entra no item 5, que fala o seguinte, os Estados-partes, que são os países que fazem parte, sujeitos ao disposto nesse artigo, tomarão todas as medidas apropriadas e efetivas para assegurar as pessoas com deficiência. Olha os itens agora. Direito de possuir e herdar bens, ou seja, eu posso comprar um imóvel, eu posso ter bens, eu posso comprar um veículo, eu posso herdar bens. Alguém faleceu e deixou um bem, eu sou herdeiro, você tem capacidade de herdar bens. Aí vem, controlar as próprias finanças. A gente está falando tem pessoas com deficiência que trabalham, recebem o seu dinheiro e têm essa capacidade de controlar o seu dinheiro. Então, tem esse poder, pode exercer plenamente essa capacidade. Além disso, igual acesso a empréstimos bancários, hipotecas e outras formas de crédito financeiro. Ir lá e prestar o dinheiro no banco, você tem essa capacidade também. E assegurarão que as pessoas com deficiência não sejam arbitrariamente destituídas de seus bens. Então, esse artigo é muito importante. Eu não posso deixar de falar, rapidamente, sobre o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, que aí ele é posterior à nossa convenção, né? Ele é a Lei 13.143 de 2015, no seu artigo 6º. Preste bem atenção no seu artigo 6º. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, ou seja, ele mesmo fala que a deficiência
tendo uma certa deficiência, a deficiência, ele não afeta a plena capacidade. A pessoa tem capacidade. E aí ele fala, inclusive, para quê? Aí ele vem nos itens. Para casar, que você vai lá oficialmente no cartório e casa, para constituir união estável, você não faz a oficialização do casamento, mas você se une à pessoa, vai morar junto com a pessoa. Ou seja, tem essa capacidade. O segundo tópico seria exercer direitos sexuais e reprodutivos. Exercer direitos sexuais, todo mundo aqui já entende, não preciso explicar. A questão dos reprodutivos, ter filhos. A pessoa com deficiência tem a capacidade, tem o direito de ter filhos. E ainda decidir quantos filhos ela quer ter. Se eu quero ter 2, 5, 10. O item 3 ainda fala exercer o direito de decidir sobre o número de filhos, ter acesso à informação adequada sobre reprodução e planejamento familiar. Eu vou passar os demais itens. Ele fala o seguinte, aqui eu vou abrir uma brecha aqui para vocês e fica um alerta. No item 4 fala assim, conservar sua fertilidade sendo vedada a esterilização compulsória. O que é isso? Quando a gente fala de esterilização compulsória, é o procedimento clínico que ele vai tornar aquela pessoa estéril. Aqui eu vou abrir esse parênteses e vou dizer que isso é extremamente importante que todas as pessoas saibam. Porque o que acontece? Anteriormente, numa lei anterior, quem era absolutamente incapaz, as pessoas poderiam lá, por exemplo, o curador, a pessoa que o representasse, fosse diante do juiz, ou seja, abrisse um processo, e iria requerer uma ordem judicial para tornar aquela pessoa com deficiência estéril. Isso é compulsório, sem qualquer manifestação de vontade. A gente está falando de ato compulsório. Olha a extrema gravidade. Por quê? E isso foi tirado, tanto que o artigo ele fala vedada, ou seja, proibido. Agora, o problema que a gente encontra é que hoje a gente está em 2021 e existem processos requerendo a esterilização compulsória, tirando a fertilidade dessas pessoas com deficiência. Quando a gente fala disso, são pessoas, na maioria das vezes, que são os representantes, que é, por exemplo, os curadores, os representantes, eles entram com a ação, pedem para o juiz para fazer essa esterilização compulsória, para que o juiz ordene isso. Então, imagine você estar representando uma pessoa com deficiência, você chega na frente do juiz e pede um ato desse, que é para tornar a pessoa estéril. A gente está falando de um ato compulsório, um ato sem que a outra pessoa tivesse conhecimento disso ou tivesse dado sua vontade, sua manifestação, expressado a sua manifestação. E a gente encontra isso em processos de 2021. Isso é extremamente real e acontece. E isso é extremamente importante que as associações tenham conhecimento disso, porque a maioria das pessoas que acontece isso são as mulheres, pessoas com deficiência mental ou intelectual. E o fundamento que eles utilizam é, essa pessoa vai ter diversos filhos e não vai ter condições de criar esses filhos. Só que a gente está falando de um ato compulsório, sem que a pessoa expresse qualquer vontade. Então, é extremamente sério, porque você está violando a integridade física da pessoa com deficiência, a intimidade da pessoa com deficiência, e ainda acarreta um dano permanente, porque esse ato ele é irreversível. Então, eu queria que vocês prestassem muita atenção nessa questão. E aí, para continuar, porque o meu tempo já vai se terminando, o item 5 fala exercer o direito à família, à convivência familiar e comunitária, e o item 6, exercer o direito à guarda, ou seja, eu posso ter a guarda. Naquele exemplo que eu dei, se eu, por exemplo, tenho um pai e uma mãe, e um deles seja uma pessoa com deficiência, e existe um divórcio, vamos estabelecer a guarda da criança, a pessoa com deficiência, ela tem sim o direito de exercer a guarda do filho. Não é porque ela tem aquela deficiência que ela não tem condições de criar aquele filho. Então, a pessoa com deficiência pode sim exercer o direito de guarda sobre aquela criança, ou tutela, ou curatela. Você pode também exercer o ato de doação ou ser doado.
em igualdade de condições com as demais pessoas, né? E aí, a gente, para terminar um pouco a minha fala, que já está findando, nós temos o artigo 7º, que ele fala sobre o dever de todos, eu estou falando de todos, é o meu dever, é o seu dever, é o dever de todos, comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou violação aos direitos da pessoa com deficiência. Ou seja, se você presenciou, se você viu alguma dessas questões, alguma ameaça, alguma violação, você precisa realizar a denúncia. Nós temos denúncias no Ministério Público, pode conversar com a Defensoria Pública, precisa ser feitas essas denúncias, né? E o meu tempo, acredito que já está se findando. Então, eu só queria deixar uma frase aqui. Eu não vou conseguir falar sobre a curatela, que teve efeitos extremamente modificativos, né? Eu só queria deixar uma frase que seria: nós precisamos informar a todos sobre essa necessidade do exercício da capacidade da pessoa com deficiência, seja ela plena ou com uma decisão apoiada. O que a gente não pode é tirar dessas pessoas a capacidade que elas têm, tá bom? Muito obrigada, infelizmente o tempo não dá, eu agradeço de coração, obrigada. Obrigado, doutora Érica. Esse tema é muito importante e precisa ser debatido mais, realmente.